natureza. Ou seja, na charada, vocês comprem um livro de charadas, etc., vocês veem um certo número de figuras compostas, às vezes nos objetos que não podem acontecer. O Freud fala, por exemplo, porque é que vê-se um barco em cima de um telhado. Na natureza nós nunca vemos isso, em princípio. Se haja um tsunami, coisa do género, isso não vai acontecer, não é? Mas a charada pode ter isso, não é? Ou então aparece uma letra no meio da natureza, também não vemos isso. Mas qual é a aposta, ou o desafio que se faz ao decifrador de charadas? É que ele consiga descobrir por detrás ou por baixo daquelas imagens uma frase, uma sentença, que eventualmente terá o seu sentido ou não. Ou seja, as charadas são palavras, como diz Freud, sílabas, letras, transformadas em imagens. Quer dizer exatamente este o sonho. O sonho manifesto são essas imagens. Mas quando nós o interpretamos, nós vamos encontrar isto. São as frases que dão origem, por exemplo, a todas as nossas elaborações mentais sobre Bruxelas. Toda uma realidade e tem outra natureza. Por isso, é evidente que se você disser a um psicanalista Bruxelas, diga lá que sonho é que foi, claro que não. Isto só se descobre depois, precisamente, da pessoa contar o sonho, não é? E enfim, conseguir extrair, qual é o significante maior, a organiza, não é? O cenário do sonho. Acho que tem a ver com o rigor da interpretação psicanalítica. É assim que se 10 psicanalistas diferentes acordarem no sonho, provavelmente vão obter 10 respostas de interpretações diferentes. Pois, aí é assim. A interpretação psicanalítica, na sua pureza, não diz nada que não tenha sido dito pela própria pessoa. Vou dar um exemplo. Numa primeira consulta, já há muitos anos, houve alguém, eu fui em França, isto é em francês, não posso ser em português, houve alguém que veio na primeira consulta, uma jovem, e que estava a falar comigo, e a dada altura, diz, em francês, você fala por cima, ma mère aussi, minha mãe também. E aquele também estava completamente fora de contexto, ou seja, ninguém percebia porque é que estava a mim também. E então o que é uma interpretação psicanalítica pura? Quer dizer, o que eu fiz, eu repito a palavra também. Eu digo também, mas a vinculação, só para perceber, eu estou a extraí-la dos outros. Coisa que foi suficiente para ela ter um ataque de pânico. Ela queria ser igual logo. Ou seja, eu não fiz nada. Fiz. Sou psicanalista, estou lá para fazer qualquer coisa. Mas eu não tinha tempo de recolher uma palavra que tinha sido dada pela própria pessoa, mas da qual ela não tinha pesado valor, sentido, etc. E dei a sua própria palavra. Aqui é a mesma coisa. Eu não prefiro dizer, você está a chamar a bruxa à sua mãe, etc. Não. Trata-se é de centrar, enfim, consulta, sessão, neste significado, para que a pessoa seja ela própria perceber o que é que lá está. Não se trata de saber já a reflexão toda preparada. Né? Bom, é por isso que isto é na sua pureza. Depois, no dia-a-dia, por muitas razões aqui, às vezes há mais coisas que se passam e se calhar a gente não pensa passar, mas na pureza é isso. Não? Isto nunca se pode enganar, porque ele apenas dá o feedback, se quisermos, do que foi. E quando a coisa acerta de logo, faz nossa. Se não acertar, tenta comemorar essa pessoa. Se acerta, a pessoa já vai para casa com outra coisa. Depois vai com tem a ver com a questão que eu ia colocar, que é quem depois tem a interpretação, o analista ou o paciente. Isso pode acontecer que o analista esteja convencido de uma interpretação que o paciente não conhece. O que é que se faz nesse caso? Ou o que é que serve a interpretação que o paciente dá? Mas não se tem que convencer de nada. Lacan diz a dada altura uma coisa que às vezes os especialistas não percebem, que o inconsciente é o melhor intérprete. Ele até disse isso a partir de Paul Ricoeur. Quando Paul Ricoeur escreveu um livro chamado Pela Interpretação, onde ele tentou, depois de ter há algum tempo ordenado Lacan e ter fugido, por várias razões, acho que foi desenganado de Lacan, tentou fazer uma interpretação extra-lacaniana de Freud e falou da retórica do inconsciente. E o
pequena brincadeira, disse que o melhor é a brincadeira é o inconsciente. Ou seja, não é o brincadeira. Ou seja, a ideia é esta, que o psicanalista não tem que se convencer, nem tem que fazer nenhuma interpretação baseada nos seus sentimentos, ou nos seus contrassentimentos, ou nos seus preconceitos, ou nos seus conceitos. Tem apenas de escutar, não é ouvir, escutar o que dizem e perceber que há momentos em que a fala de rápido. É isso que acontece num lapso. Já alguém está a falar, quer dizer uma palavra, e em vez de dizer aquela palavra que ele quer dizer. É um momento apontado para isto. O que é que Freud diz? Mas porquê é que ele disse esta palavra? Não é esta que ele queria dizer? E diz, se calhar há outra pessoa dentro dela, o outro sujeito dentro dele fala. E isso vai chamar o sujeito inconsciente. É alguém que fala porque ele fez-lhe dizer uma palavra que ele não queria dizer. Tem consciência e vontade de não queria dizer. Uma pessoa até pode dizer, pode não aceitar isso, não é? As pessoas querem que eu disse isso, não é? Mas é preciso que ela não se pode fazer sozinha também. Quer dizer, alguém que é testemunha, não é um gravador, não é ali uma câmara no carro de exposição, mas portanto, é uma testemunha, não é? Que a pessoa efetivamente disse aquilo. Então, pode dizer que quem significa é o paciente. Eu nem sequer diria isso. Eu diria que quando surge qualquer coisa da ordem do significado, é qualquer coisa que é apenas uma produção das concatenações significantes. Não é? Ou seja, o que produz o significado são os significantes. Os significantes dominam e determinam o sujeito. Isto não é propriamente que, através de uma intencionalidade qualquer, de uma vontade expressa, não quer dizer que ele não queira dizer muitas coisas, mas o que ele diz é sempre dizer mais ou menos do que ele quer dizer. E depois é que ele descobre o que é que ele efetivamente disse. Ele comete um lapso. Não foi ele que escolheu meter o lapso para fazer aquele jogo de sentido, etc. Não, foi qualquer coisa que se impôs. Depois, no fim, como o fruto maduro, ele vai colher o que ele produziu, ou então deixar para mostrar o que foi. Não é obrigado a comer, não é? Somos manipulados, nós não dominamos a linguagem não é um instrumento que nós temos, como os nossos relógios para saber as horas, ou o frigorífico, nós não percebemos, mas somos completamente dominados pela linguagem. Uma outra pergunta. Começou muito a falar da letra e na separação do Chico, que associou o consciente ao consciente e o mundo ao pensamento. E o mundo ao mundo. A mundanidade. Ao pensamento. Onde é que fica o consciente? Não fica. O consciente ainda cá não existe. Não. Isto foi aplicado ao psicanálise geral. Como é que se encontra o consciente? Não, quer dizer, vamos cá ver. A hipótese do inconsciente, porque a partir foi uma hipótese, só depois, porque essa hipótese foi verificada na clínica, no laboratório de experiências de Freud, em que ele resolveu elaborar um conceito fundamental. Esta hipótese é mais que uma hipótese. E por isso, ela merece o estatuto de um conceito. E depois, construiu um conceito, que, como todos os conceitos, estão em aberto, não é? Pode ser trabalhado em intenção e extensão, como diz os lógicos. E digamos que os psicanalistas têm, na sua bateria, este conceito. Mas antes de Freud não há inconsciente. E fora de Freud não há inconsciente. E mesmo fora de uma análise não há inconsciente. Há apenas conversa. Conversa de preto, confiado. Se eu tiver a dar aqui uma aula sobre o inconsciente, há sempre quem me diga, eu não acredito nisso, eu penso outra coisa. Porque ninguém está a ter uma relação com o seu inconsciente. É uma coisa que lhe pertence e ao mesmo tempo não lhe pertence. É assim esquisito. E por isso é indicar que, de certo modo, não há inconsciente. O que há, como eu costumo ensinar aos meus alunos, se não está muito equivocado, há um lapso de Descartes que tem enormes consequências no pensamento. Falas do erro não há. Razões que eu podia explicar, não ter. Aquele erro do analismo é perfeitamente conforme ao pensamento e à essência do seu tempo.
Mas há um lapso. E esse lapso vai ter consequências enormes. Eu devo dizer, é aqui que nasce a psicologia. Nasce com lapso de Descartes. Do mesmo modo que o existencialismo nasceu no meio de situação de Sartre. Mas não é de próprio. Eu não vou, por exemplo, não vou à procura do inconsciente de Descartes, da infância, coisas desse género. Isso não é por aí. Tem que ser qualquer coisa que apenas o inconsciente, no sentido que eu estou a dizer, qualquer coisa que apenas nós encontramos em algum deslize ao nível do que ele diz. Por exemplo, ele quer dizer uma coisa e diz outra. E essa outra. Aliás, o lapso de Descartes, vou lembrar aqui um pouco. Ou seja, tem um esforço enorme de pensamento. Esvaziar o saco dos conhecimentos de tudo aquilo que é conhecimento sensível, inteligível, das verdades matemáticas, divinas, etc. E depois diz uma coisa completamente contrária àquilo que os pensamentos. E é esse deslize, não é? É aí que está o inconsciente. Mas, sabemos um lapso. Um deslize, qualquer coisa. Mas que vai ter enormes consequências. Inclusive, isto é um resultado desse lapso. Por isso eu diria assim, desconfiem daqueles que não só são capazes de fazer análise celular, assim, investigação, mas daqueles que são especialistas do inconsciente. Isto às vezes acontece, pode acontecer, por exemplo, ser convidado, não é? Uma amiga, sentar na mesa, não é? Distribuir os lugares, bonitos, e depois diz à senhora do lado, cuidado, quem é psicanalista. Para algumas vezes cruz, como Caio, também, ficar frito, não é? O que é isto? O que é isto? O especialista do inconsciente, basta um olhar de mim, ela vai descobrir os meus segredos, mais e então ficam fritos. Pensa que isto é um especialista das coisas. Pois, com os copos, as coisas melhoram. Já que eu não tenho, não vai nada, vou aproveitar. Não tenho as pessoas muitas vezes, não é nada. O que é que isto pode significar? Bom, penso que vamos ficar por aqui. Nós estávamos sentados. Vamos agradecer ao nosso convidado pela salva de palmas.